Imagine um objeto perfeito demais para ser humano. Sem parafusos, sem soldas, sem entradas. Caiu do céu e pousou em silêncio, no interior da Colômbia. Um artefato que parece ter sido moldado por uma inteligência além da nossa compreensão. Alguns dizem que é lixo espacial. Outros afirmam, isso é tecnologia alienígena. Mas o que é, afinal, a esfera de Buga? E por que nem cientistas nem governos conseguem explicar sua origem? Março de 2025. Uma esfera metálica cruza os céus da cidade de Buga, na Colômbia, deixando um rastro incandescente no céu noturno. Moradores relatam que o objeto flutuava de forma errática, como se estivesse tomando decisões em pleno voo, até pousar suavemente em uma plantação, sem causar impacto no solo. O fazendeiro que o encontrou, usando um detector de metais, descreveu algo inexplicável. O objeto pesava cerca de 11 quilos, mas após poucos dias, seu peso misteriosamente caiu para 9 quilos. A superfície era lisa e sólida, sem qualquer tipo de solda, fenda ou parafuso, como se tivesse sido fundido em uma única peça perfeita. Quando exposto à água, liberava uma fumaça fina, como se estivesse reagindo. Mas o verdadeiro choque veio com o raio-x. Dentro da esfera, haviam 18 microesferas metálicas minúsculas, orbitando algo que parecia um chip central de altíssima densidade. Um design que nem mesmo os engenheiros que analisaram conseguiram explicar. Mas o mais inquietante ainda estava do lado de fora. Símbolos entalhados na superfície, semelhantes a línguas antigas, e completamente fora de contexto para o lugar, a época e o nosso planeta. Quando especialistas começaram a examinar a esfera de Buga com mais atenção, o mistério se aprofundou. Entalhados em sua superfície estavam símbolos que lembram o antigo alfabeto Ogham, usado por povos celtas, além de marcas com traços da escrita suméria, uma das mais antigas da humanidade. Como algo caído do céu, traria gravuras com raízes tão antigas e tão distantes. Mas o maior espanto estava por vir. Durante a análise por raio-x, foi identificado em seu interior o que um engenheiro classificou como um chip de arquitetura desconhecida, cercado por 18 microestruturas perfeitamente simétricas, como se orbitassem em torno de um núcleo central. O radiologista que acompanhou a análise não mediu palavras. Não existem pontos de entrada, não foi montado, foi criado inteiro, e isso não é feito com a tecnologia que conhecemos. E então, algo ainda mais preocupante. Um dos homens que manipulou o objeto, conhecido apenas como Dom José, começou a sentir fortes dores de cabeça, náuseas e confusão mental, poucas horas após o contato direto com a esfera. Os exames clínicos não encontraram causa aparente. Estaria ali algum tipo de campo de proteção, radiação residual, ou seria uma forma de defesa biológica artificial implantada por sua origem real? Por mais estranho que tudo isso pareça, a esfera de Buga não é o primeiro caso do tipo. Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos aliados relataram objetos esféricos luminosos que os seguiam em combates aéreos. Eram chamados de Foo Fighters e jamais foram explicados com precisão. Nos anos 70, esferas metálicas similares foram encontradas em zonas rurais da Ucrânia, no interior do Brasil e até em áreas isoladas do Reino Unido. Todas com propriedades incomuns, todas envoltas em silêncio. Mas o que torna o caso da Colômbia tão diferente é que ele foi filmado, recuperado, pesado, aberto, escaneado, e mesmo assim continua desafiando todas as explicações. E ainda assim, o mistério só se aprofunda. Os vídeos da queda têm cortes estranhos, justamente no momento em que a esfera atinge o solo. A peça foi levada às pressas para o México por ufólogos independentes, sem passar por nenhum órgão oficial do governo colombiano. Nenhuma análise governamental completa foi feita. Nenhum relatório técnico foi publicado. Seria tudo isso parte de uma manobra para esconder algo que não devemos ver? Ou será que estamos diante de uma história fabricada com precisão
para alimentar um mito cuidadosamente construído? O que exatamente é a esfera de Buga? Para os cientistas mais céticos, trata-se de uma peça fabricada por humanos. Talvez uma obra de arte hiperdetalhista ou um fragmento de tecnologia reciclada, caído por acaso. Para os ufólogos, no entanto, é o primeiro vestígio concreto de uma sonda alienígena funcional recuperada em solo latino-americano. Mas a verdade, por enquanto, permanece suspensa no ar. E com isso, surgem 3 hipóteses principais, cada uma mais intrigante que a outra. Hipótese 1. Projeto humano secreto. Talvez a esfera seja parte de um experimento confidencial, desenvolvido por algum governo ou corporação, para testar nanodispositivos, sensores ambientais ou inteligência artificial embutida em materiais autônomos. Hipótese 2. Instalação artística viral. E se for tudo uma simulação? Uma criação de alto nível feita por artistas para testar os limites da percepção pública. Um jogo de realidade aumentada ou mesmo uma campanha de marketing críptica? Hipótese 3. Sonda alienígena autônoma. A opção mais ousada, mas a que mais instiga. Uma sonda enviada por inteligências não humanas, com o propósito de observar sem interagir, como nós fazemos com Marte, Encélado ou Titã. 3 teorias. Nenhuma prova definitiva. Mas um fato permanece inegável. A esfera existe. E ninguém conseguiu explicá-la por completo. E talvez seja isso o mais fascinante. O mistério nos obriga a olhar para cima e para dentro, a questionar os limites da nossa tecnologia, da nossa ciência e da nossa imaginação. Se você também acredita que a curiosidade é a força que nos move para além das estrelas, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui a gente investiga os mistérios mais enigmáticos do universo, sempre com os olhos no céu e os pés firmes na terra. Nos vemos no próximo episódio, onde o desconhecido nunca é o fim da linha, mas sempre o começo de uma nova jornada.